Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Esporte Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta e apresentador do programa Esporte Show, programa de esportes há 3 anos na internet. Essa é a edição de número 207 e hoje nós vamos apresentar mais um esporte. Nós que já apresentamos mais de 70 modalidades esportivas diferentes aqui, hoje nós vamos trazer o remo, pessoal, para vocês, tá certo? E não esqueça, amanhã nós temos o programa Spot Show com os outros apresentadores desse programa. Jorge Carlos Júnior e Luiz Taioli estará juntamente comigo aí, passando a semana limpo, falando várias coisas aí bem bacanas que a gente vai estar conversando, tá bom? Antes da gente chamar a nossa convidada de hoje, a treinadora de remo, Letícia de Oliveira Soares, quero dar um recadinho para você que está chegando aí, turma. Quem não conhece o Cuca Beta, segue o Cuca Beta, @Cuca Beta. A gente sempre está colocando muito esporte, dicas de gestão esportiva lá. É um perfil da nossa página aí, sempre para compartilhar ideias e informações, além do nosso programa de segunda a sexta-feira. Nós estamos na nossa bio, existe um link de um parceiro nosso, que é o Instituto Spara. O Instituto Spara que dá treinos de nado artístico adaptado. Então, para a gente poder ajudar essa instituição nesse momento de pandemia, a gente se uniu junto com a Double Age e estamos oferecendo 12 cursos online, onde você vai ter 12 meses para poder estar acessando a plataforma por apenas R$ 12. Então, você que é professor de natação, se você conhece algum professor de natação, fale para ele, se inscreva, vamos participar e ajudar aí o nado paralímpico, o nado artístico paralímpico, tá ok, galera? Sejam todos muito bem-vindos. Vou chamar aqui a nossa convidada de hoje aqui para a gente já começar o nosso bate-papo aqui. Ela com essa nova modalidade que nós vamos estar apresentando aqui no nosso canal. E já chegou ela. Seja bem-vinda, Letícia. Tudo bom? Oi, Marcelo, tudo bem contigo? Tudo jóia, tudo jóia. Da onde você está falando, Letícia? Eu tô falando aqui de São Paulo. Ah, você está aqui em São Paulo. Muito Tô, bem, tô. muito bem, muito bom. Não, eu sempre pergunto isso porque tem cada pessoa está num lugar. Graças a Deus a gente está usando a pandemia aí para a gente poder também estar conversando com diferentes pessoas de diferentes lugares. Fico muito feliz em receber, de falar sobre o remo, esse esporte que, né, eu até sou suspeito de falar que eu gosto de tudo que é esporte, né? Mas assim, eu acho fantástico e muito emocionante, além de estar sendo praticado ao ar livre. Então é fantástico isso. Muito Uhum. legal a gente estar podendo conversar com você. Ah, obrigada. Eu que agradeço já o convite, Marcelo. Falar do esporte que eu tô inserida e que eu amo é de fato muito, muito bom para mim. Que bacana, que bacana. Turma, olha, eu acredito que essa hora vai ser fantástica. Então é o seguinte, pega esse aviãozinho que está aqui, ó, manda para o amigo, dispara para o amigo, para a gente poder aí lotar essa live aqui e a gente conhecer mais sobre o remo, tá bom, turma? Letícia, conta um pouquinho para nós como é que você se apaixonou, como é que você conheceu o remo, como é que você foi virar treinadora aí do Brasil de remo. Conta para nós essa história. Então, eu comecei no remo com 12 anos, né? Eu sou natural de Blumenau, lá em Santa Catarina. E meu pai conhecia o presidente do clube de remo, aí meu irmão começou a fazer, me puxou também, e eu acabei me apaixonando desde a primeira vez que eu fui. O treinador que me recebeu lá foi o Índio, né? A gente conhece ele por Índio, e ele foi super receptivo, fez eu me encantar, ele é completamente apaixonado também pela modalidade. E de lá eu segui a carreira como atleta durante 13 anos. E aí quando eu parei, eu já tinha faculdade de educação física. Eu pensei, eu quero continuar no remo, né? É uma coisa assim que, de fato, eu sou completamente apaixonada pelo esporte. Então eu comecei a me especializar, fazer algumas especializações, entrei no curso da ABT, né, que é da Academia Brasileira de Treinadores. Fiz o curso de ABT, da ABT, e depois um treinador lá de Santa Catarina falou que um clube do estado estava precisando de treinador e se ele poderia me indicar como treinadora, que eu ainda não tinha trabalhado, né, na área. E eu falei que sim, né, que eu topava. E aí me aceitaram, me contrataram como treinadora no Riachuelo, em Florianópolis. E aí eu fui para lá,
fiquei 9 meses dentro do Riachuelo, né, como treinadora principal da equipe. E depois o Corinthians me chamou para vir trabalhar com a equipe júnior do clube. E também foi uma oportunidade incrível para mim de crescimento. E eu vim, né? Estou aqui no Corinthians desde 2018, trabalhando com a equipe júnior, super legal, assim, amo a equipe de paixão. É uma delícia trabalhar com todos, eles foram super receptivos comigo desde o começo, sabe? Não tive problemas nenhum com a equipe. E a gente vem só crescendo, tá bem legal. Que bacana, que bacana. Letícia, para o pessoal que está em casa, para o pessoal, a família do Cuca Beta, que não conhece ainda o Remo, quem são os principais clubes hoje no Brasil, né? Você fez a sua carreira no Sul, né? Em Santa Catarina, aí no estado de Santa Catarina. Quais são os principais clubes aí? Hoje no Brasil, o principal clube é o Flamengo, né? Ele tem a maior quantidade de atletas e tem os melhores resultados dentro do Campeonato Brasileiro. E depois a gente tem também o Botafogo, o Vasco tem sua expressão, o Corinthians mesmo, a gente está crescendo muito dentro da modalidade. Tem também o União, que é um clube super forte, o Pinheiros. A gente fica mais ou menos na base desses clubes, assim, no país. Perfeito. Não, bacana. Para a gente conhecer essa dimensão, né? A gente acompanhou aqui no Cuca Beta. Como a gente posta bastante coisa todo dia aqui, mas tá lá atrás. Tá lá, acho que em setembro, outubro do ano passado, não sei. Foi uma Copa Brasil que teve na raia da USP. Tinha participação de atletas paralímpicos. A gente foi lá. A gente tem gravado aí no nosso feed. Aí quem procurar, com certeza vai encontrar aí. E é muito legal a gente ver esse movimento do Remo acontecendo, né? E eu ainda tive o prazer de nadar num clube que basicamente nasceu do Remo, que foi o Clube de Regatas Tietê, que infelizmente não tem mais aqui em São Paulo, né? Uma grande pena. Mas sempre a questão do Remo foi muito forte, né? Isso eu lembro muito lá no clube mesmo, na época que eu nadava, que já faz no século passado, ainda era bem forte. Não estou mentindo que era no século passado, meninos. Sim, é verdade, no século passado. Letícia, conta para nós quais são os tipos de provas existentes dentro do Remo. Dentro do Remo a gente tem duas modalidades, né? Que são os barcos de palamenta dupla, onde o remador ele tem um remo em cada mão, e os barcos de palamenta simples, que ele segura um remo só com as duas mãos. E aí dentro desses barcos a gente tem, da palamenta dupla, o esquife, que é o barco individual, o double, que é um barco em dupla, e o for, que é um barco em quarteto. E da palamenta simples a gente tem o 200, né, são dois remadores, o 400, que são 4 remadores, e o 8 com, que é de 8 remadores. E mais o timoneiro. Não, sensacional. Quer dizer, assim, o Remo, né? Você me corrige se eu estiver errado, é um esporte que dá muitas medalhas olímpicas, né? Dá. A gente tem 14 provas dentro do programa olímpico, então dá bastante medalha. Então, assim, né? Era um esporte que a gente precisava divulgar cada vez mais, né? A gente precisa chamar atenção, né? Porque são através de esportes que entregam várias medalhas e que, por característica, a gente não apoia tanto quanto merecia. E a gente perde essa oportunidade, né? Vou até ser repetitivo, de oportunizar a chance de ganhar mais medalhas, né? E aí a gente sonha tanto com medalha, a gente cria até uma fixação, né? Da medalha olímpica, né? Da gente subir no quadro de medalhas, mas eu acho que a gente deveria valorizar um pouquinho mais, né? Sabendo que tem essa quantidade expressiva aí, né? Turma, muito obrigado a todos que estão entrando aí, o Corinthians Natação, nós tivemos aí o PA falando com a gente essa semana. Turma que quiser mandar pergunta aqui para a Letícia, fica à vontade, manda a perguntinha, a gente vai intercalando aqui e conhecendo um pouquinho da carreira e do Remo, e vocês vão ajudando a gente a fazer esse programa aqui de número 207, tá bom, turma? Letícia, hoje, em qual estágio se encontra o Remo do Brasil e quais são as principais potências assim, mundiais do Remo? Então, no Brasil, a gente já tem campeão mundial,
né, da categoria esquife peso leve, que é uma categoria que não é um barco olímpico, infelizmente, né, mas a gente tem o Uncas, que ele é bicampeão mundial. Temos também o Lucas, que foi terceiro colocado no Mundial Júnior. E a gente tem a Fabiana Beltrame, que fez a carreira, né, no esquife também, peso leve, que também foi campeã mundial em 2011. Então, os resultados que a gente tem hoje são pontuais em barcos individuais, né? Infelizmente, a gente ainda não conseguiu conquistar. A gente tem também prova de 200, né? Estava até me esquecendo, prova de 200 peso leve, que a gente conseguiu também medalhas em mundiais. Mas tirando essas, a gente não tem expressão em barcos de 4, por exemplo, né? Ou em barcos de 8, que consigam alguma medalha em campeonatos mundiais. E dentro do mundo, né, a gente tem a Inglaterra, Nova Zelândia, a Austrália, Estados Unidos, a Itália, a Alemanha como os principais países brigando por pódio em tanto campeonatos mundiais quanto em Jogos Olímpicos. É fantástico, assim, mais uma vez acontece isso. Eu vou ser sincero, porque a gente tenta acompanhar ao máximo todos os esportes. Mas, por exemplo, o caso do Lucas ser bicampeão mundial, eu não conhecia isso. E é mais uma vez que a gente traz um esporte para cá e o entrevistado fala, olha, o Brasil tem um campeão mundial. Então, assim, realmente, eu acho que a gente precisa ter mais essas informações, ser mais divulgado, né? Porque é isso, a gente até caça as informações, mas muitas vezes não chega. São informações importantes para que a gente possa, né, cada vez mais estar valorizando o remo, olhando o processo de evolução, né, até mesmo chegar numa Olimpíada, né? Sofre isso mesmo com o remo, isso que eu estou descrevendo aqui para você? Sofre. A gente tem, né, a gente tem campeões mundiais, bicampeão mundial, a gente tem medalhistas mundiais e acabam que não são divulgados, né, ficam só mesmo dentro da modalidade que a gente fica sabendo, fora dela ninguém conhece, e mesmo a gente sofre muito com assim, as pessoas elas confundem muito o remo com a canoagem, né, então até porque por causa do Isaquias, que foi medalhista olímpico e tudo, as pessoas acabam tendo essa confusão, né, de troca, acham que a gente é a canoagem, mas são esportes diferentes, né, que não a gente nem compete junto, muitas vezes utiliza-se a mesma raia, mas até as raias são diferentes, né, mais curtas e o comprimento da raia também, então a gente sofre bastante com isso, e eu vejo muito o problema da gente não ter divulgação de modalidades, como o remo, por exemplo, dentro da escola, né, que é onde a gente começa a inserir as crianças dentro do esporte e elas não têm conhecimento, então a gente acaba dificultando isso. O COB junto com a ABT, eles vieram com essa ideia de medalhas, né, e de aumentar a divulgação do remo com a ABT, né, onde eles estão trazendo essas modalidades que são um pouco mais, não são tão vistas assim, né, não tem tanta popularidade, e estão trazendo daí essas modalidades, ajudando primeiramente treinadores a se formarem para ter esse aumento de mão de obra. De capacitação, exatamente. Perfeito. Para a gente conseguir ampliar a quantidade de atletas dentro da modalidade também. Não, sensacional. Eu vou segurar uma pergunta aqui. Você colocou a questão da escola e a gente bate bastante aqui no programa essa questão da escola, né? Porque se a gente olhar para a escola, a gente acredita, é uma opinião nossa, minha, do professor Luiz Taioli, professor Jorge Carlos, que fazem o programa junto comigo, que a escola aproveita muito mal as modalidades, né? Fica muito restrita ao quarteto fantástico, né? Futebol, vôlei, basquete e o handball, e esquece as outras modalidades. E com N modalidades, você consegue fazer essa transferência de vários conhecimentos dentro da aula de educação física, né? E a gente acho que virou até tão clichê a gente colocar foto de equipe, né? Sempre com o remo, né? Porque eu vi de apresentação de administração já sempre a foto do remo, mas as pessoas muitas vezes não desconhecem, né? Ou não praticaram, ou nem fizeram um remo indoor uma vez dentro da própria academia. Enfim,
né? Tem ainda esse desconhecimento aí. Mas, Letícia, me fala uma coisa. Hoje você faz parte da equipe de desenvolvimento da Federação Internacional de Remo. Uhum. Explica, eu fiquei super curioso. Quando eu li isso na sua bio, eu fiquei muito curioso. Eu falei, gente, mas eu vou deixar para o programa, não vou perguntar antes. Me explica um pouquinho esse trabalho que a Federação Internacional de Remo faz, que você faz parte, né? Uhum. Né, explica um pouquinho como é que esse trabalho é feito, né? Desenvolvido aí, né? Porque eu fiquei extremamente curioso para saber. A FIS ela tem vários setores, né? E eu estou nesse setor de desenvolvimento do esporte. Então, qual que é a ideia da nossa equipe, né? A gente capacita tanto treinadores quanto auxilia atletas. Então, a ideia a gente faz camping de treinamento, onde nesses campings os treinadores, né, dos países levam os seus atletas para lá. Então, a gente tem a possibilidade de treinar todo mundo junto, num grande grupo, e depois a gente conversa com os treinadores e dá aula para eles. Aula de treinamento, aula de segurança, né? Porque a gente trabalha na água, né? Então a gente tem vários pontos que a gente tem que ter cuidado quando vai para a água. Então a gente trabalha a questão de segurança, daí capacitação de como se organiza planejamento de treino, como foca na competição. E daí esse é um lado, né? O outro lado, a gente também ajuda países a desenvolver o remo. Então, a gente está com um trabalho, né, na América do Sul, porque a minha equipe é da América Latina, né? A gente divide por setores no mundo para não ficar sobrecarregado. Então, a minha equipe da América Latina hoje está com foco principalmente no Peru. Então, a gente está desenvolvendo um trabalho lá, bem grande, onde uma vez por mês vai alguém da FISA lá, ver como é que está desenvolvendo o projeto, se está crescendo o esporte, se não está. Dá todos os subsídios, né, para como se capta o atleta, como que a gente faz esse primeiro planejamento de treino, capacita também os treinadores, os auxiliares, todos que vão precisar, e vai fazendo periódicas consultorias lá, né, no país, para que o país desenvolva o esporte. Essa também é outra forma. E a terceira forma que a gente também colabora com o desenvolvimento mundial é em competições mesmo, né, em Copas do Mundo, mundiais, onde tem países que têm o déficit, né, da atenção, não sabem como funciona o mundial, então carecem um pouco de atenção. A gente reúne eles também num camping de treinamento antes do campeonato. Eles passam por uma ajuda no polimento, né, para a competição. E aí a gente, durante a competição, auxilia na regulagem do barco, né, auxilia, tal hora ele tem que ir para a água, sabe, tal hora ele tem reunião, você tem que estar presente, treinador. Então a gente dá todo esse suporte, né, de como é que ele tem que andar durante a competição. Então são essas formas que a FISA hoje ela ajuda a desenvolver o esporte. Não, muito bacana. Eu acho que é super bacana para ter esse crescimento global, né? E a qualidade também dos atletas, isso é fantástico. Faz tempo que existe esse programa já, Letícia? Olha, eu acredito que sim. Eu tô nele desde 2019, começo de 2019 que eu entrei no programa. Mas desde então já sabia que tem pessoas lá que estão há 10, 12 anos dentro do programa. Então, acredito que ele já seja bem antigo, até porque a gente precisa ter mais gente praticando remo, falando sobre remo, para que nunca aconteça de sair, por exemplo, do programa olímpico, né? Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A questão da escolha do Peru foi assim, de modo aleatório? Foi porque existiu o Pan-Americano em 2019? Você sabe dizer? Normalmente os países eles fazem uma solicitação para a FISA, Perfeito. falando assim, eu quero desenvolver tal esporte no meu país porque já teve, ou porque eu vejo potencial nele, e aí a gente analisa se o país tem de fato esse potencial ou não, né? Se tem como a gente ajudar, porque também não dá para ser nada muito miraculoso, né? A gente não Sim, faz isso. E aí, a partir disso, a gente começa a auxiliar. Então, o Peru, desculpa, foi dessa forma, assim, eles solicitaram. não, bacana saber. O Peru ele tem feito alguns trabalhos pontuais muito interessantes, assim, em diversos esportes, né? O surf é um que eles estão desenvolvendo assim brilhantemente.
né, lá e estão conseguindo aproveitar as estruturas até agora como grande legado dos Jogos Pan-Americanos. Foi boa as provas lá no Pan-Americano, Letícia? Do remo? Até foi, assim, a gente teve alguns pódios, né, e tudo, e algumas que a gente esperava que fosse um pouquinho melhor e acabaram não fazendo o resultado esperado. Legal, muito bom. E a raia lá também foi boa, assim, a Eu estrutura. não, assim, eu não tava lá, né, eu tava bem na mesma época casou que a gente tava no Campeonato Mundial Júnior, então eu tava no Japão com dois atletas, e a gente trocava mensagem com treinadores para ver como é que tava, como é que não tava os resultados, mas foi algo assim que eu não foquei muito, né? Porque tava Perfeito. lá focada no Campeonato Mundial. Muito bom, muito bom. O Creighton aqui, muito interessante, adorei saber como funciona essa parte. Aí, bacana, muito bom. Galera, não perca a oportunidade. A Letícia vai contar tudo para a gente aqui, mais 40 minutos ela vai falar tudo para a gente. Gente, aproveitem, tirem suas dúvidas aí sobre o remo, sobre o desenvolvimento do remo no Brasil, Tomar. Tá certo? Letícia, vamos lá. Agora minha curiosidade já ficou aqui. Vamos já conectar uma coisa na outra. A partir de que idade a gente pode começar o remo? Você começou com 12 anos, né? E a partir de que idade começam as competições? Então, a maioria dos estados já começa com 12 anos mesmo a modalidade. Alguns acabam sendo um pouco mais precoces, com 10 anos, mas a gente recomenda que comece um pouco mais tardio, né? Que seria, de repente, com 14 anos até 15, né? Porque é uma modalidade que ela se estende por muito tempo. O atleta de remo, ele consegue se manter no ápice durante muitos anos. Tanto que no Rio, o campeão olímpico do barco individual tinha 37 anos na época, né? Então, e ele 37. foi campeão olímpico, é. Então, assim, a gente começa a partir de 12, normalmente, 12, 13 anos, e, e aí, claro, não tem idade, né, para continuar. Sim. Não, fantástico. Fantástico a gente saber isso. E como é que você falou? Você me falou uma coisa, né? Do desenvolvimento da BT, de certificar mais professores, mais treinadores, né? Da gente aumentar essa mão de obra qualificada aí. E aí vem a escola, né? Como é que a escola ela poderia entrar nesse processo de formação aí desse jovem, dessa criança? Como é que a gente coloca o remo na escola, Letícia? Então, é de fato bem complicado, né, porque o remo a gente precisa de uma estrutura de água, mas eu vejo, assim, que a gente pode, principalmente em lugares onde a gente tem remo, né, fazer parcerias com escolas, tanto que em Pelotas tem um programa super bacana, que o treinador de lá fez parceria com escolas e consegue captar atletas, né, para dentro do seu clube. E então eu vejo que assim ele pode se tornar uma modalidade falada na escola, né, onde a gente pode apresentar vídeos, mostrar fotos, né, fazer até o remergômetro ele serve como uma possibilidade para fazer dentro da escola, né, pegar de repente remergômetros emprestados dos clubes, né, fazer essa parceria para existir esse link, sabe, levar os atletas da escola, os alunos da escola para conhecer um clube, sabe, para ver como é que funciona o remo. Então eu acho que existem várias possibilidades para as crianças verem o remo, né? Não ficar só naquele quarteto fantástico, que é uma coisa que se fala muito na BT, né? Porque o futebol traz uma medalha olímpica, né? O remo traz 14, sabe? Então é igual a natação, né? Que também traz muitas medalhas. Então o Comitê Olímpico ele tem começado a focar mais nesse lado, mas a gente ainda eu vejo que os clubes, né? Principalmente os treinadores, têm que fazer mais a questão de ir na escola, sabe? Ir lá e buscar os atletas, fazer essa captação de atletas dentro da escola, assim como o Wagner lá em Pelotas fez. Ele fez um programa super bacana e ele faz captação toda, sabe? 2 vezes por ano ele vai na escola e faz essa captação. Então, que existisse essa parceria, né, com os clubes, sabe? Para que a gente pudesse entrar na escola, porque também isso eu vejo que complica um pouco, né? Tu poder ir lá numa aula de educação física, tem toda uma burocracia, levar os remergômetros para as crianças a conhecerem, né? Então, isso seria muito mais fácil se existisse essa facilitação da escola
né, em querer também mostrar outros esportes? Olha, você sabe que geralmente quando a gente entrevista as pessoas lá no nosso co-work, né, de quinta-feira lá, a gente fazia isso uma vez por semana, é, o Luiz Taioli, que é o outro apresentador, ele sempre fala, quando dá essa brecha que você deu, assim, o professor precisa abrir espaço na quadra para fazer isso, ele é o primeiro que levanta a mão e fala assim, quando você vai na minha escola, eu vou te ligar, com certeza ele vai assistir essa live e vai te ligar. Com certeza, Tomara! viu? Com certeza para você levar lá, porque ele já levou até o curling lá na escola. Então, Que legal. eu tenho certeza, né? E a gente fala muito, né? Hoje tem a BNCC, que ela veio para ajudar, né? Alguns professores ainda reclamam que ela é um pouco difícil para ser digerida dentro das escolas, tudo, mas ela abre uma possibilidade para N esportes trabalharem, né? Mas as habilidades socioemocionais, ou soft skills, como alguns gostam de falar, o Remo tem tudo isso, trabalho em equipe, né? A questão da empatia, que você tem que se relacionar com o outro para chegar no objetivo comum. Quer dizer, é uma infinidade de coisas boas que a modalidade traz e com certeza tem que fazer que nem esse professor que fez em Pelotas. Qual o nome dele mesmo, Letícia? Wagner. Wagner, muito bem. Só para ficar registrado aqui, é fantástico. E a gente fica muito feliz de poder saber que isso já está acontecendo no Brasil. Galera, E é exatamente como tu falou, que o remo ele não é uma modalidade só individual, né? Ele também é coletivo. Então, tu pode optar pelas duas. Ah, não, eu gosto só de remar sozinho e vou fazer minha carreira sozinho. Tu pode. Assim como tu pode remar em dupla, em quarteto e em oito, sabe? Então, é super legal porque a gente abrange todos os tipos de personalidades, digamos assim. exatamente, exatamente. Só para a gente terminar um pouquinho, talvez, com essa conversa de competição, nós vamos entrar aqui. Tem uma pergunta muito legal que chegou, que já vai casar com a nossa sequência do programa. A Federação Internacional de Remo, o Comitê Olímpico Internacional, sabem dizer se também essa relação, porque o Comitê Olímpico Internacional está vindo muito com a questão da equalidade de gêneros, né? E vê entrando com vários revezamentos. A gente já vai ou a gente já vê competições com barcos mistos ou não? Não, a ideia dessa igualdade de gêneros no remo é mais a proporção de barcos dentro da raia, né? A gente não tem barcos mistos, mas a gente tem hoje, por exemplo, no programa olímpico que seria agora de Tóquio, mas né, que vai ser 2021, a gente vai ter 7 barcos femininos e 7 masculinos. É a primeira vez que isso acontece, né? Antes a maioria eram de barcos masculinos, então agora teve essa igualdade de gênero. E para nós a igualdade de gênero é isso, né? A quantidade de barcos dentro da água e não a mistura dos dois dentro do mesmo barco. Na categoria Master, sim, eles acabam mesclando, né? E colocam homens e mulheres no mesmo barco, mas na categoria competitiva olímpica, não. Bacana, bacana. E talvez, né, a natação também começou com os revezamentos na categoria de Master, depois vem para a competição aí do dia a dia. O Master, a partir de que idade, Letícia, seria os atletas? O Master, ele é a partir de 27 anos, né? Mas como eu te falei, tem muitos atletas que ainda seguem a carreira como sênior, né? Que é a categoria adulto, até encerrar a carreira, de repente, com 40 anos. E alguns, normalmente esses são os atletas que têm mais, despontam mais no esporte, né? Os que acabam não despontando no esporte, com 27 anos já tendem a entrar mais para o Master, que daí muitas vezes já é mais tranquilo o treinamento, né? Já não... É diferente da categoria Master da natação, né? Então a gente tem mais tranquilidade, é mais lazer, né? A competição não é tão acirrada quanto uma competição de remo olímpico. Muito bem. Eu vou qualquer hora te encher a paciência e vou levar o meu amigo aqui do consultório do marketing, meu amigo Petrones, que já foi apresentador nosso, viu? Para conhecer a modalidade, viu? Duvido que ele vai Tem que levar mesmo. Quero ver o equilíbrio dele, viu? Quero ver. Gente, mandar um abraço para todo mundo que está aqui conosco aqui. Fiquem conosco. Vai ser salvo, a live vai ser salva, galera. Mas fiquem conosco. Olha lá e não saia daí, não. Tá, gente? Já respondendo para o João aí que está perguntando. Galera que ainda não segue o Cucabeta, @Cucabeta. Quem quiser seguir a Letícia, @Lemusiol aqui.
Gente, sigam que vai ser muito legal. O perfil dela é muito bacana, galera. Tá? Então, vamos lá. Vamos para a pergunta. Eu tenho uma pergunta para você me falar, me contar sobre os benefícios do remo. Até meio que já vai em conjunto com a pergunta do Luciano aqui. Luciano Musiol, eu acho que é parente. Eu acho que Eu acho que é meu irmão. família! Muito bom, galera. Tá perguntando aqui, poderia falar um pouco sobre o remo como esporte de lazer? É possível praticar sem enfoque competitivo? Quais os benefícios, né? Que é essa pergunta chave nossa. Beijo para a Karina, que entrou aqui. O pessoal da Escola de Canoagem e Remo de Londrina. Grande boa noite para a galera de Londrina aí. Muito bem. Massinha também, Márcia aqui, Márcia Martins. Pode falar, minha querida. Então, a gente tem remo de lazer, sim, né? Super bacana. A gente tem, assim, o contato com a natureza é maravilhoso. Então, a gente fala que os benefícios do remo, além de todos os benefícios físicos que ele traz, que melhora a tua capacidade aeróbia, né? Te fortalece todos os músculos do corpo, porque ele é um esporte completo. A gente também tem esse contato com a natureza, né? Onde tu pode espairecer, tu relaxa, tu está em contato com aquele vento gostoso, com o sol. Então tem vários, assim, que, como eu falei, eu sou muito suspeita a falar porque eu amo a modalidade e os benefícios, além dos físicos, a gente, quando tá remando, assim, tu consegue entrar num, né, remando não competitivo, né, porque é diferente, eu digo, quando tu tá remando mais lazer, assim, tu consegue entrar numa vibe, assim, super gostosa, sabe, porque é maravilhoso remar. Sensacional, sensacional. Não, você já me convenceu. Já me convenceu. Se eu pudesse sair, eu já ia sair para comprar o remo. Vamos tirar essa dúvida. Eu estou aqui empolgado. Se eu quero sair para comprar um remo agora, quero começar a praticar o remo, o que eu faço? O que eu preciso fazer? Além de avisar Então, aqui em melhor. casa que eu vou pôr o remo aqui em casa, né? Não sei se Não, então, o melhor de tudo é que tu não precisa comprar. não precisa comprar. Isso já é Não. bom. Isso já é Ah! muito bom. E nesse momento que estamos é uma ótima coisa. Então, a gente só precisa. Normalmente a gente vai num clube de remo, né? Porque lá eles fornecem os barcos. Então, tu pode ter o teu, claro, né? Isso tem vários master, principalmente, que acabam comprando o seu próprio barco, mas tu não precisa ter o seu barco. Então, tu vai num clube de remo, né? Tu te inscreve como escolinha, né? Como lazer, enfim, dependendo do nome, do clube, dá um nome diferente para essa categoria. E aí você começa a praticar, sabe? É super bacana porque tu pode fazer ele, dependendo do clube, tu faz 3 vezes na semana, dependendo do clube, tu pode fazer todo dia, sabe? Então é que nem ir para uma academia, só que muito melhor. Não, sensacional, sensacional. Eu acho que isso é muito interessante a gente saber isso, né? Porque é isso. Eu quero praticar o esporte aonde, né? Então, isso é muito importante a gente saber esses passos que a gente tem que fazer. Ó, entrou aqui o Márcio, fui teu aluno na Sojipa. Eu não sei se é com você, mas enfim. Márcio, não. Então, alguém foi aqui aluno. O Márcio está falando. Muito bom. Letícia, me fala uma coisa. Qual foi a sua primeira competição enquanto treinadora? Como é que foi? Você lembra como é que foi esse dia? Lembro. Eu estava indo em Santa Catarina, né? Foi uma competição estadual e foi muito, muito legal. Assim, a experiência foi realmente incrível, porque eu sempre estava do lado, né, do lado dos atletas. Então, eu sempre estava pronta para competir e nunca tinha passado pela situação de agora tu que organiza tudo e tu que vai direcionar os barcos e tudo mais. Né? Eu sempre fui direcionada. E aí, quando isso aconteceu, foi muito bacana, porque foi uma experiência incrível, assim, fazer uma reunião com o grupo, poder dar aquelas palavras de motivação, sabe, de falar, vamos lá, a gente consegue, a gente treinou para isso, e aí até a gente conseguiu quebrar uma invencibilidade de um clube lá em Santa Catarina, que há 10 anos ganhava o barco a 8, e a gente conseguiu ganhar, foi uma emoção incrível, assim, ver diretores, né, que normalmente são completamente apaixonados, que já estão 40 anos dentro da modalidade, chorando de emoção, né, pelo aquele feito, e foi, de fato,
arrepiante, assim. Eu lembro da sensação até hoje, agora que tu falou, assim, chega a dar um calor, assim, sabe? De fato, foi muito, muito legal. Que bacana, que bacana. Fora essa, tem alguma outra competição assim que te marcou muito aí nesses anos todos com você enquanto treinadora? É que eu não tô há muito tempo, né, como treinadora, tô só há 3 anos e meio aí nessa carreira, mas teve uma outra regata que foi lá no Mundial, né, a gente estava disputando a repescagem, passavam dois, né, e o nosso barco veio remando super bem, os meninos fizeram tudo o que eu havia comentado com eles que tinha que melhorar para essa regata, e foi super bem remado, foi incrível. Eles vieram lado a lado com a Nova Zelândia, assim, até o finalzinho. E quando acabou a regata, um monte de treinador vindo me dar parabéns, parabéns, e aquela coisa assim de, meu Deus, que coisa mais linda, foi incrível, incrível. Que bacana, não, sensacional. Você sabe que para a gente poder, né, bater esse papo que a gente está batendo aqui, eu me preparei um pouco, né? Eu fui estudar um pouquinho, eu vi um pouquinho alguns vídeos, entrei em alguns perfis. Não é só o povo que confunde canoagem com remo. O algoritmo do Google, do Instagram também confunde, né? Uhum. Impressionante. Ele insiste que canoagem é remo, mas a gente precisa driblar ele. Então, me ensinar o algoritmo aí. Me chama muita atenção, né? A forma do treino, né? Que eu já imaginava, né? Que é uma questão de condicionamento, de ritmo, né? Todos, né? Seja individual, dupla, você tem um ritmo, uma cadência. Essa é a maior dificuldade, essa sensibilidade, desenvolver essa sensibilidade no atleta ou no grupo. É uma das maiores dificuldades para você, treinadora? Ou tem outras também, Letícia? Eu acho que essa, assim, porque o atleta ele tem que saber fazer o barco andar, sabe? Não é simplesmente, mesmo o individual, né? Não é simplesmente rema de qualquer jeito que o teu barco vai desenvolver, vai ter um bom andamento. Então eu vejo muito que essa é a principal lado do treinador de estar junto com o atleta o tempo inteiro, né? A gente não pode deixar o nosso remador sair para remar sozinho e esperar que ele vá melhorar tecnicamente, porque não vai. A gente precisa estar em cima, sim. Então, o tempo inteiro eu estou na lancha junto com os meus atletas, a gente fica acompanhando, corrigindo a entrada da pá, a saída da pá, né? Posicionamento de corpo em cima do barco. Então, não é só a minha pá entrar certa, mas se meu corpo estiver todo torto, eu não vou conseguir fazer a força necessária também para fazer o barco andar. Então, a gente acaba olhando pro conjunto inteiro, né? E tem que corrigir tudo isso. E aí, quando a gente vai para um barco coletivo, tem mais, né, o conjunto que tem que funcionar também, que é a entrada de pá junto, saída de pá junto, né? Principalmente saída de pá junto, que é onde mais vai frear o barco se sair torto. Então, são várias coisinhas, vários detalhes. Quando abre o corpo, né? A gente tem uma abertura de corpo durante a remada, então tem que abrir todo mundo junto, porque é momento de força dentro da remada. Então a gente tem várias coisas que a gente acaba tendo que olhar, né, para que seja perfeita a remada, e a gente vai sempre em busca disso, sabe? Vai corrigindo cada ponto, cada detalhe, e cada atleta tem um ponto diferente a se corrigir, né? Porque muitas vezes um peca na entrada, mas o outro peca na saída da água, então a gente tem que focar mais nisso, assim. Eu acho que é o ponto onde mais a gente tem que focar a nossa atenção, mas sem esquecer também da parte física, né? Que não adianta se o atleta não tiver força e potência para fazer o barco dele andar, ele pode remar lindo, mas se não fizer o barco andar, também não funciona. Não, eu adorei aqui o início da frase que você falou, saber o barco andar, né? Saber fazer o barco andar. Cara, isso é sensacional. E aí você vem dissecando tudo isso que você tem que prestar atenção, né? Que faz parte. É sensacional, é sensacional. Muito bom. Olha, chegou a pergunta aqui. Fogo no parquinho, hein, galera? Fogo no parquinho. Não... Tá aqui, tá aqui. Ó, Márcia Martins aqui. Ai, 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 viu? Colocou fogo no Marquinhos. Beijo, Márcia. Adoro a Márcia, viu? Gente, ó aqui. Ó. Como é ser técnica no mundo rodeado de homens? Excelente pergunta, excelente pergunta. Colocou fogo, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Beijo para você, Márcia. Saudade.
E aí? Adoro a Márcia também. Ó, Minha parceira, me ajuda muito. eu vou tentar te ajudar. Eu vou tentar te ajudar, tá? A gente fez uma pesquisa e, assim, no último Pan-Americano, a gente encontrou 3 mulheres só head coaches. Então, realmente, é extremamente difícil a gente ver a mulher como treinador. Então, eu já dei assim, já tentei ser seu amigo, tá? Já tentei ser seu amigo. Vamos lá. De fato, é bem complicado, principalmente para que a gente tenha oportunidade, sabe? Eu vejo que esse é o principal ponto, que falta oportunizar as treinadoras, né, a estarem dentro de um clube, a ter apoio, porque eu vejo que quando a gente está dentro de um clube, tem, claro, vários pontos que acabam sendo difíceis, né, por ser mulher, mas eu acredito que quando a gente se dá o respeito, né, e tem o respeito da equipe, tudo flui mais fácil, sabe? Então, esses são os pontos que eu vejo, principalmente assim, porque eu não gosto muito desse esquema de ah, vamos ser feminista, ou vamos ser machista, ou vamos, sabe, não é comigo, então eu sou muito mais do dar oportunidade, assim como para um homem, assim como para uma mulher, para que ela faça seu trabalho, sabe? E que se não for bem feito, né, vamos dar espaço para outro, mas que seja, sabe, tenha esse ponto de partida. Eu acho que se a gente não oportuniza, a gente não vai saber se ela poderia ser uma boa treinadora ou não. Então eu vejo muito isso, assim, sabe? Porque eu tive a oportunidade e tenho mostrado o meu trabalho, tanto que já sou treinadora da seleção nacional, já fui para o campeonato mundial e estou dentro da FISA. E isso numa questão de 3 anos e meio, sabe? Então é a gente buscar fazer, ter essa. Claro, se eu não tivesse tido a oportunidade de entrar no Riachuelo, talvez hoje eu não estaria aqui, né? Então é uma coisa que uma coisa vai levando a outra. Eu só vim para São Paulo porque o treinador, o head coach do Corinthians, me viu trabalhando e gostou do meu trabalho e falou, não, eu quero ela junto na minha equipe, sabe? Então foi isso que também vão abrindo portas, né? Então a gente tem que fazer o nosso trabalho, fazer bem feito. É mais difícil para nós, né? Isso não tem como negar, porque o esporte ele é predominantemente masculino, assim como tu já falou, né? A quantidade de treinadores homens é muito maior, isso com certeza. Quando eu estava no Campeonato Mundial também eu vi isso, mas eu vi muitas treinadoras lá, sabe? Inclusive treinadoras grávidas e trabalhando, sabe? Então, assim, é assim que funciona. A gente tem que oportunizar e se a pessoa ela tiver competência para crescer, ela vai crescer. Sensacional. Achei maravilhosa a sua resposta. Você conseguiu apagar o fogo aí no parquinho da Márcia que ela colocou, tá? Foi sensacional. E a gente aqui, a gente tenta sempre fazer isso, né? A gente hoje, praticamente 50% de todos os nossos programas são com personagens femininos, são com pessoas, são psicólogas, treinadoras, professoras, né? Mas que ainda a gente vê que é uma realidade, infelizmente, do Brasil, essa discrepância. E quem pôde ontem ver a live da Lara Teixeira, quando ela fala, que ela falou, vou querer fazer gestão esportiva. E quando ela resolveu e viu que as portas estavam sendo fechadas aqui no Brasil, ela teve que tomar o caminho de ir para fora, né? Uhum. Infelizmente. Eu digo infelizmente porque a gente podia estar aproveitando ela aqui no Brasil, Sim. né? Então, assim, infelizmente também por isso, por portas fechadas. Então, Uhum. a gente precisa realmente repensar isso, né? E acho que você usou a palavra direitinha mesmo, acho que é a melhor palavra que você podia ter usado, assim, oportunizar, dê as oportunidades, e aí, independente do gênero, homem, mulher, enfim, não interessa, vai pela competência, né? Uhum. Os haters falam que é sorte, mas enfim, seja pela nossa competência aí, a gente vai levar isso com certeza. E assim, a gente tá no momento que a gente precisa olhar muito para as mulheres aqui. Eu não estou fazendo nenhuma apologia aí, não, mas as questões humanas hoje estão sendo cada vez mais fortes na diferenciação dos resultados, na formação e na diferenciação dos resultados. É só a gente ver o resultado da pandemia, os países que se recuperaram mais rápido, líderes mulheres. Então, a gente precisa desse olhar o mais rápido possível, também nos esportes,
como já nas grandes empresas já vem acontecendo esse movimento aí. Muito bom. A Márcia agora ela já se recuperou aqui. A Letícia é um incentivo para as treinadoras, para as técnicas. A Márcia é um amor. Ó, gente, isso que a gente está falando de treinador, treinadora, é tão, assim, um exercício básico. Geralmente a gente usa nas nossas postagens a palavra treinadora e treinador como hashtag. Aproveitando uma diferença, né, que tem no português, né? É impressionante o número de hashtags treinador e o número de hashtags treinadora. Quem puder depois dar uma olhadinha, vocês vão ver a discrepância que é essa realidade do nosso esporte, já mostra um pouquinho aí. Muito bom, muito bom. Gente, estou aqui conversando com Letícia de Oliveira Soares, @Lemusiol. Quem quiser conhecer o Cucabeta, @Cucabeta. Programa Esporte Show de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, trazendo convidados. Sexta-feira, os meus amigos, companheiros estão aqui comigo. Semana que vem, nós vamos ter 3 meninas aqui conversando com a gente, em 3, tá? Então, vamos dominar aqui o espaço aqui. Vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Assim. Letícia, nos últimos anos, a gente vem acompanhando assim, um crescimento, principalmente dos esportes praticados ao ar livre, né? Eles vêm crescendo em todos os sentidos, né? Também, assim, junto à natureza, junto à questão de uma qualidade melhor, né? De aproveitamento melhor aí do nosso meio ambiente. Você acredita que o remo ele vai poder estar crescendo, acompanhando esse movimento assim, de uma maior consciência ecológica que hoje a gente tem visto por aí? Eu acredito que sim, até porque, por exemplo, aqui em São Paulo, quando você chega em São Paulo, né, a cidade é só pedra, aquela coisa, né, só construção e tudo. E quando você vai na Raia, né, que fica ali na Raia da USP, não parece São Paulo, sabe? Você tem uma outra impressão. Você fala, nossa, isso aqui é em São Paulo, sabe? Então eu vejo que assim, aqui, mesmo em Santa Catarina, onde eu fui treinadora, que os clubes ficam embaixo da ponte, né, que atravessa para a ilha, para o continente. E o lugar é maravilhoso, sabe? Então, assim, todos os lugares onde tem remo, eles são feitos em lugares muito lindos, né? Onde tu tem, assim, uma possibilidade de ver... Por exemplo, aqui tem capivara na raia, sabe? Então, tu passa remando por lá de capivara, vários passarinhos. Então, assim, é uma coisa que nem eu falei antes, assim, sabe? É uma vibe completamente diferente. Então, eu vejo que, sim, o remo é um esporte que pode se beneficiar muito com isso, né, dos esportes ao ar livre, até conversando com treinadores no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que já começou a reabrir, né, para a prática de modalidade do remo, eles falam que começou a crescer a quantidade de procura de pais, né, falando, eu queria que meu filho fizesse remo porque é ao ar livre, né, então, tipo, não tem perigo de contágio, aquela coisa toda. Então, assim, eu vejo que é uma possibilidade que a gente pode se favorecer muito, né, de divulgar agora amplamente, assim, olha, é ao ar livre, né, não tem problema nenhum, a gente toma todas as precauções, né, que são exatamente para que não ocorra nenhum tipo de contágio aqui, e usar isso a nosso favor agora, né, nesse momento que a gente está passando. Então eu vejo que é uma modalidade que pode crescer muito, sim, né, e se aproveitar dessa situação que a gente está passando para crescer. Não, sem dúvida, até assim, eu estava lendo, a gente vai fazer até um resumo desse report que apareceu essa semana, que as grandes equipes que vêm crescendo, as grandes ligas, os grandes eventos, todos eles estão ligados a uma conscientização, né, ecológica melhor. É a questão da Fórmula E, a Fórmula Elétrica, que vem crescendo com o de graça aí na frente, aí, né, pilotando esse movimento aí. Um time de futebol na Inglaterra que é totalmente 100% ecológico, todo o estádio, camisa dos jogadores, quer dizer, é tudo em cima do propósito de ecologia. E outros esportes ao ar livre aí também eles vêm ganhando cada vez mais esse aporte, né? Então, é muito legal ouvir isso de você, é legal ouvir esse movimento já acontecendo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Do pai escolhendo atividades ao ar livre para o filho. Né? Então, E até a FISA também premia programas que fazem essa questão de um remo sustentável,
sabe? Então, todo final de ano tem os prêmios de melhores do ano, né? Tanto atletas, treinadores, equipes e tudo mais, e também premiam quem faz esse tipo de programa, né? Quem busca desenvolver um remo sustentável, né? Busca aprimorar o remo. A gente tem essa questão do contato com a natureza, então vamos cuidar do meio ambiente. Então, eles também premiam as pessoas que fazem esse tipo de projeto. Não, sensacional. Eu fico muito feliz de ouvir isso. A gente também tem que colocar o surf aqui, que também faz um trabalho desse, junto com a WLS. Então, é muito bacana a gente estar podendo ouvir isso. Letícia, me fala uma coisa. Pensando em Tóquio 2021, qual vai ser mais ou menos a nossa perspectiva do remo lá para os Jogos Olímpicos? A gente, claro que como mudou o ano, a gente vai ter que refazer toda a questão de classificatória para a seleção nacional, né? Mas a gente, antes, né, para 2020, a gente teria 2 barcos peso leve, tanto feminino quanto masculino, disputando o pré-olímpico ainda. E também teria um barco 200, né, que são os 2 remadores, um cada remo, que iria também disputar a qualificação para os Jogos em Lucerna, mas que, claro, não aconteceu, mas que dependendo dos resultados da seletiva do próximo ano, possivelmente a gente vai ter esses mesmos barcos ainda disputando para a classificação. Bacana, muito bom, muito legal. E assim, te perguntar, como é que a gente pode, na sua opinião, como é que a gente pode aumentar o número de praticantes do remo? Seja ele competitivo, seja ele como lazer, né, como qualidade de vida para a população. Como é que a gente pode estar fazendo? Quais ações que você acha bem bacana? Como eu comentei antes, né, o primeiro passo que a gente tem que dar é ter essa questão da escola mais próxima da gente, né, que é não falar só de modalidades, né, só das 4 modalidades, que sempre é comumente falado na escola, mas a gente ampliar esse leque, né, de possibilidades. Então, eu acho que é o primeiro passo para o remo começar a ser mais difundido, é falar na escola sobre ele, e mesmo divulgar quando existe resultado, sabe? Por exemplo, que nem a gente tem campeão mundial que não é divulgado, sabe? Não sai no noticiário maior, não vai para frente, né? Acaba, ele ganhou no Brasil, o remo sabe, mas ninguém mais sabe. Então, são coisas que a gente devia focar mais, né? E depois na faculdade, sabe? Ter dentro da carreira, da faculdade de educação física, né? Algo que falasse sobre remo, sabe? E outras modalidades, né? Porque a faculdade de educação física é muito engessada e acaba não abordando modalidades que são remo, esgrima, natação ainda tem dentro da faculdade, mas outros tipos de modalidade, levantamento de peso, né? O que for que não se fala. Ou a pessoa, até eu vejo muitos treinadores, eles são ex-atletas porque estavam inseridos na modalidade, por isso conheciam, e aí vão estudar educação física para continuar. Ou então é muito difícil tu ver um treinador de remo que nunca esteve dentro do remo antes, né? Porque não se fala na faculdade. A gente não tem acesso sobre essas informações. Então, uma grade dentro da Faculdade de Educação Física que falasse sobre essas outras modalidades, né? Também ajudaria muito a divulgar o esporte. Eu acho que essas são as principais formas, sabe? Através da educação, que a gente consiga, nesse meio, divulgar. Porque não tem outro, né? Eu, pelo menos, não vejo outra forma, sabe? A não ser através da educação. Perfeito. Não, sensacional. Aproveitando aqui, ó, até entrou uma academia de natação, a Aquamais Academia, aqui, abraço para a galera da Aquamais aqui, assistindo a nossa live. As escolas de natação, de alguma forma, elas poderiam ensinar talvez o básico, o equilíbrio, algo assim na construção de ser assim da entrada da pessoa dentro do remo? Eu acho que assim, dá, né? Que nem eu falei, até a questão do remergômetro é muito fácil. Tu tem aquela máquina ali, até tu pode levantar ela ocupa um espaço super pequenininho. Então, tu pode apresentar o remo assim. E a gente pode ter uns tipos de barcos diferentes, né? Um pouco mais ajustados para dentro de uma piscina, por que não? Né? Até a gente fez uma divulgação dentro do Corinthians, onde a gente levou um barco
e botamos na piscina do clube e o pessoal remava ali, sabe? E nas condições que dá, mas é isso aí, dava sim. E a gente conseguiu até para divulgar o remo, né, que existe dentro do clube, mas também seria uma possibilidade dentro das escolas de natação ter essa primeira porta, né? Ó, aqui tu conheceu o remo, então a partir daqui tu pode ir para um outro clube, daí tu indica os clubes que tem dentro da tua cidade. É bem bacana essa tua ideia. Não, eu vejo porque muitas vezes você tem a piscina fica lá, vai, um padrão básico. Sexta-feira à tarde ela fica parada, muitas vezes, né? Tem muita escola que tem esse cenário aí. E quer dizer, você precisa chamar a atenção, você pode depois começar, se você validar a ideia, você pode fazer isso lá, a apresentação dentro da sua escola, depois você leva para a raia, para ter a vivência. Quer dizer, você cria um movimento, um burburinho para as maiores aí que estão me ouvindo, você cria buzz, você cria notícia, né? Enfim, nós estamos num momento que a volta, a retomada dessas escolas, desses empreendimentos esportivos, a criatividade vai ter que ser muito importante. E muita escola vai sofrer, principalmente porque é fechado, tem teto baixo, a gente sabe a realidade. Né? E aí a gente tem um esporte ao ar livre. Quer dizer, você tem um caminho aí que você pode se unir aí. E até para remar é um pré-requisito que saiba nadar. Então a gente já pode unir os dois. Exatamente, exatamente. Eu lembro, eu não vou me lembrar agora o nome, mas tem um camp nos Estados Unidos que eles fazem mais de 20 modalidades, todas aquáticas. Então você escolhe, é que nem um menu, você passa a semana lá vivenciando naquele camp 20 atividades aquáticas, e o remo é uma delas, né? Mas qual é a máxima para você ir para lá? Você precisa ter um nível básico de natação. Isso é excelência, mas é um camp que existe há mais de 30 anos nos Estados Unidos. Eu não me recordo agora o nome, mas é fantástico aí e a gente poder ter toda essa informação. Aqui o Cleiton estava novamente comentando, né, que as faculdades de educação física elas deveriam abordar muito melhor isso, porque hoje tem muitos remos em academias, né? Remoegômetro, exatamente. Então, assim, é importante a gente ter isso aí, muito legal. Eu acho que é uma observação importante. A gente vê isso realmente, a gente passeia pela academia, a gente vê muita gente que até acaba se lesionando, né? Porque não está sabendo remar direito aqui. E não precisa ser nenhuma pessoa, né, como se fala, sedentária. A gente teve aqui, tem uma live que um treinador falou de um atleta que foi lá remar e machucou. Enfim, precisa saber fazer direito a coisa, senão a coisa complica, né? A coisa complica. Para a gente fechar um pouquinho a nossa conversa aqui, que tá linda, tá gostosa demais. Acho que a gente tem mais 3 minutos só. Já que a Márcia pôs o fogo, incendiou aqui, vamos tentar voltar a bolinha para ela. O papel do psicólogo no remo. Temos 2 minutos para a gente poder falar isso aí. É fundamental. No remo, como em qualquer outra modalidade esportiva. Eu vejo que a Márcia faz um trabalho lá com a gente, com o atleta, e assim, é fundamental porque o atleta ele precisa aprender. Muitos já são mais focados, mais disciplinados, mas outros nem tanto. Então, ela vem com ajuda no foco, né, em como tu controlar as tuas emoções. Então, eu vejo assim que não tem como a gente trabalhar sem eles, porque senão sobra pra gente, para os treinadores ser também. E a gente não estudou para isso, sabe? A gente estudou para outras coisas, né? Então, eu vejo que se a gente não tem esse suporte de um psicólogo, acaba sempre dificultando um pouquinho a nossa situação e mesmo a nossa abordagem. Às vezes a gente acha que é de uma forma e não era para ser de outra. Então, esse apoio de um psicólogo é fundamental. Muito bom. Letícia, foi um imenso prazer. Vou te seguir aí. Quando a gente tiver competições, voltando às competições, vou ter o maior prazer de poder estar vendo o seu trabalho em loco, tá bom? E pode contar com a gente para a gente poder estar sempre falando mais sobre o remo, tá ok? 40 segundos para você se despedir. Muito obrigado, galera. Letícia, muito obrigado. Totalmente sua, querida. Obrigada, Marcelo. É uma satisfação poder falar do remo. E essa também é uma forma da gente divulgar ele um pouquinho mais.
Obrigada mesmo, tá, Marcelo? Obrigado você. Eu acho que quem ouviu essa live vai estar gravada lá no Cucabeta, @Cucabeta. Com certeza você vai ficar apaixonado, porque a gente viu aqui uma profissional falando de coração, amando aqui o esporte. Isso é muito gostoso. Sucesso para você, sucesso para toda a comunidade do Remo e pode contar com a gente, tá bom? Obrigada, Marcelo. Obrigado, pessoal. Beijos, até amanhã.